Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Politiquei, podcast feito para descomplicar a política em nosso estado e 100% político. Hoje estamos recebendo aqui um convidado muito especial, Gustavo Gayer. Ele que é empresário e agora pré-candidato a deputado federal pelo PL Goiás. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Politiquei. Fala, Carlos, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui do seu programa. Tenho assistido alguns das suas entrevistas, eu achei muito interessante, um papo aberto, né, bem descontraído, sempre com foco em política, e acho que você sabe, eu adoro falar sobre isso, né? É notório, né? E conhecido agora mais do que nunca com essa pauta política. Gustavo, para começar então esse bate-papo, eu gostaria de saber um pouco mais a respeito desse teu projeto, essa tua pré-campanha, né, para deputado federal dentro do PL, né, um partido, inclusive, do presidente Bolsonaro, aqui no estado de Goiás. Você está preparado aí para essa luta, para esse desafio? Não estou preparado, estou me preparando. Eu sou um novato nessa história, né? Tem gente que fala que eu tive uma experiência como candidato a prefeito em 2020, mas em 2020 eu basicamente não fiz campanha. Eu não usei fundo eleitoral, não fiz santinho, não saí nas ruas pedindo voto, mas não é porque eu não queria não, porque eu tive que trabalhar. Eu acho que eu era o único candidato ali naquela campanha, naquele período, que tinha que trabalhar. Então, no intervalo de uma aula para outra, eu gravava um vídeo, participava de uma entrevista e às vezes eu tinha que sair no meio da entrevista para dar uma outra aula. Então, eu não pude adquirir experiência política ou de campanha durante esse período, né? Eu acho que agora vai ser realmente a minha primeira experiência. Oficialmente eu vou e dessa vez há uma chance muito grande de ser bem-sucedida, de ter êxito, mas eu vou aprendendo ao longo do caminho. Graças a Deus eu tô sendo acompanhado por pessoas que eu admiro muito, que entendem muito dessa questão de política, de campanha. Sim. E eu, né, humildemente pedi para que elas me ajudassem e elas, de forma voluntária, quiseram entrar nesse projeto também. Então eu espero que dê certo. Em relação ao PL, Carlos, hoje nós, pela legislação eleitoral, nós somos obrigados a fazer parte de um partido. Sim. E o presidente foi para o PL. Então toda a base de apoio dele está indo para o PL, porque o objetivo é formar uma bancada forte para que ano que vem, quando ele for reeleito, se Deus quiser, né, se Deus continuar protegendo a nossa nação, ele possa realmente levar adiante o projeto pelo qual ele foi eleito. Nós tivemos esse primeiro mandato que teve uma obstrução contínua por parte de algumas pessoas que não aceitaram o fato de que o povo brasileiro escolheu um presidente de forma democrática e contra o sistema. Então o sistema está desde então trabalhando de todas as formas possíveis para impedir que ele possa executar o projeto que ele foi eleito. O objetivo agora é formar uma bancada forte com o presidente Bolsonaro lá, uma bancada mais no segundo mandato, e que a gente possa resgatar o nosso país. Porque esse é o nosso objetivo agora. Gustavo, entrando já nesse mérito, então, eu vejo que você ficou muito conhecido nas redes sociais, já até te apresentei como empresário e pré-candidato, no entanto, você também é um grande influenciador digital hoje, youtuber, né? Então, com um canal com mais de 800 mil inscritos, não é isso mesmo? Exatamente. Então, e a sua principal pauta realmente é essa direita conservadora, né? Eu posso chamar isso de uma extrema-direita? Olha, você pode chamar do que você quiser. Esse é um país livre, nós temos ainda uma certa liberdade de expressão. Não vou fazer igual certos ministros do STF e te censurar de achar um critério para defender as coisas. Mas na sua visão, é um extremo ou não? Você acha que o bom senso é extremo? Não, bom senso não. É isso que a gente defende. E o seu canal seria um canal de bom senso? Vamos lá. Você falou assim, direita conservadora. Hoje, para você ser considerado um conservador, basta você ter bom senso. Basta você ser uma pessoa esclarecida. Para mim, o que é radical é uma pauta que defende ideologia de gênero, sexualização precoce das crianças, que defende o assassinato de criança no ventre da mãe, que defende um Estado totalitário que interfere em todas as dinâmicas de interação interpessoal, que interfere até mesmo na forma que pais criam seus filhos. Isso é radical. Só que a gente está sendo bombardeado por essa narrativa há tantos anos, há várias décadas, que o radical se tornou normal. E qualquer pessoa hoje que se ergue e aponta esse radicalismo e fala que esse caminho está errado, esse sistema pinta essa pessoa como radical. O que eu falo é a coisa mais óbvia e do bom senso que existe. Por exemplo, nós temos que preservar todas as vidas desde o momento da concepção. Nós temos que preservar a inocência das crianças, a pureza. As famílias é que são responsáveis por incutir os valores e princípios nos corações de seus filhos, e não um professor militante, e não um Estado totalitário. A liberdade de expressão é o princípio fundamental de qualquer democracia saudável. Algo que eu falei aqui para você agora parece ser radical? Não.
É bom senso. Tudo com bom senso. No entanto... É isso que eu falo nas minhas redes sociais. Certo, eu já entendi. E, Gustavo, você já citou aqui algumas pautas que acredito que vai ser a bandeira da sua campanha, né? Eu queria justamente entrar nesse mérito contigo. A bandeira de sua campanha é as pautas que o Bolsonaro defende, é o bolsonarismo, vamos dizer assim, ou não? O Gustavo realmente tem algumas propostas já pré-definidas aí que vai levantar uma bandeira e uma identidade aí para essa campanha. Sabe por que eu comecei a gravar vídeos? Assim, às vezes, meus amigos próximos falavam que foi uma grande besteira, porque minha vida estava tranquila. Tinha minha escola, minha empresa, não era milionário, nunca tive intenção de ser, mas eu conseguia manter minhas contas em dia, minha casinha, minha família, estava tudo estável. Eu fui e baguncei tudo quando comecei a me posicionar. Eu fui e baguncei tudo quando comecei a me posicionar nas redes sociais. Sim. E o motivo de eu ter começado a fazer isso foi quando eu fiz uma pergunta em voz alta, inclusive. O que é mais importante para mim? Manter a minha renda, a minha estabilidade, minha segurança financeira, ou começar a lutar por um país melhor para os nossos filhos? E eu tenho 2 filhos e o motivo de eu ter entrado nessa bagunça toda é pensando sempre nos nossos filhos, não só nos meus. Eu não sei se você tem, eu não sei se o pessoal que está acompanhando aqui tem, mas é por eles que a gente está aqui. É a educação. Eu, como professor há 21 anos, sou dono de uma escola de línguas, mas já trabalhei em várias outras escolas. Eu comecei a ficar muito preocupado ao perceber o nível de doutrinação que existe na educação. Não só a doutrinação. Se abandonou, basicamente, o conceito fundamental do sistema de ensino, que é instruir os jovens para que eles possam se qualificar em alguma coisa e agregar valor, produzir riqueza, serem pessoas independentes que pensam por conta própria. Isso foi abandonado. O objetivo agora é criar militantes cheios de ódio no coração, que odeiam toda a nossa sociedade, nossos valores e princípios, e apoiam uma ideologia que quer reconstruir do zero nosso mundo numa visão utópica. Essa questão foi onde eu falei, cara, a gente tem que começar a falar disso. Então, meus primeiros vídeos eram sempre nesse ponto da doutrinação, da educação, como que o sistema de ensino brasileiro está se tornando perigoso, que se nós não fizermos alguma coisa dentro de 20 anos, vai ser melhor não deixar o seu filho para a escola. E eu não falo isso com exagero, não é sensacionalismo. Se nós não começarmos a reverter o processo de doutrinação, o estrago que está sendo feito nas mentes e corações dos nossos jovens, vai ser melhor você não levar o seu filho para a escola daqui a 20 anos. Porque você deixa o seu filho, sua coisa que você mais ama no mundo, na escola e recebe de lá um militante que quer te destruir e te odeia. Foi esse o ponto inicial. A minha bandeira principal é justamente essa. Eu falo outra coisa. Vamos supor que todas as pautas do Bolsonaro hoje sejam atendidas. As pautas da direita, e de repente nós tenhamos uma educação, uma economia maravilhosa, sim, prosperando, emprego pleno, estradas asfaltadas, hospitais, usinas, refinarias, a gasolina cai, tudo deu certo. Em 10 anos vai estar tudo destruído. Porque em 10, 15 anos, nós vamos ter pessoas ocupando os lugares de poder que são imbecis. Me desculpa, mas são idiotas úteis. Então, de nada adianta você construir tudo agora e não ter uma geração que possa proteger isso lá na frente. Então, assim, eu tenho uma pauta que é a educação. É isso que me fez começar. E ele mostra que ele já percebeu isso também. Embora eu não veja como seja a bandeira principal dele, ele já demonstrou que está na hora da gente proteger os nossos filhos do sistema de doutrinação. Digamos que você faria parte, então, de uma bancada no Congresso Nacional, a bancada da educação. A bancada da... Eu falo assim, vamos pensar o seguinte, eu acho que a educação quem devia dar é a família. Sim. Nós damos a educação, porque na palavra educação, educar, e você está ali incutir valores, princípios, hábitos, costumes, cultura. Eu acho que isso é da família. Eu estou falando do sistema de ensino. Sim. O sistema de ensino brasileiro tem que respeitar a família, ele não respeita mais. O pai está lá ensinando para o filho valores cristãos, ele vai numa sala de aula e o professor destrói tudo isso e incute outros valores marxistas, esquerdistas, Gramsci, Paulo Freire. Então, isso tem que acabar. O sistema de ensino tem que ser um parceiro da família. Hoje ele está se tornando um inimigo. Já entendi. Gustavo, você falou agora há pouco uma questão sobre ajudar o presidente a recuperar o Brasil. Né? O presidente teve agora a oportunidade de fazer isso em 4 anos de mandato. Você acha que é muito pouco? Você é a favor de uma reeleição e acha que ele precisa de mais tempo para fazer isso? Tempo para resgatar o Brasil, eu posso te falar a verdade? Sim, claro. Eu não vou viver para ver um Brasil resgatado. O processo de estrago foi tão grande, tão profundo, tão intrínseco, que vai levar gerações. Eu vejo como nossa missão não é resolver o problema,
é, primeiro, começar a impedir a destruição e fazer a curva de inflexão para um caminho de melhoria, para um caminho de prosperidade, de respeito a valores, de respeito à nossa tradição, à nossa cultura que nós não temos hoje. Foram décadas de um sistema de destruição que nós não percebemos justamente por causa dessa doutrinação, que aí já não vem mais só da educação. Vem do sistema de sindicatos, entidades de classe, elite artística e, principalmente, o jornalismo brasileiro. A imprensa brasileira hoje ela vem escondendo durante décadas esse processo de destruição e vem pintando como se isso fosse uma coisa natural. É o progresso, é a evolução da sociedade. Então vai levar muitos anos. Eu não vou estar vivo, eu tenho certeza disso. Eu só estou começando a trabalhar agora para que talvez os nossos filhos e com certeza os nossos netos possam fazer isso. Mas 4 anos não é o bastante, nem 8 anos. E nem estou falando que o Bolsonaro teria que ficar 10, não. Mas depois dele, nós teríamos que ter mais pessoas ali com essa mesma posição política. Política não, essa posição do bom senso para poder continuar e impedir esse processo de destruição que a gente vem sofrendo. Certo. Gustavo, é notório e que eu estou vendo, acompanhando, todos nós, na verdade, aí na imprensa e tudo mais, essa questão de agressões, até por uma questão política, por viés políticos, né? E uma agressão física, inclusive, que inclusive essa semana aí surgiu em alguns estados aí, pessoas sendo agredidas por uma questão política, né? Mas a pergunta é, existe, claro, uma polarização entre esquerda e direita hoje no Brasil. Essa guerra, vamos dizer assim, esse efeito de polarização, essa militância, né? Você está falando de militante, mas acredito que as duas partes são militantes, são pessoas que estão fazendo políticas, militando a favor de uma causa, né? Mas isso, você vê como realmente ponto favorável para uma mudança política e estrutural no nosso país? Eu digo porque você não vê isso também como um problema que pode aumentar o fosso, né, da desigualdade social que hoje existe no país, inclusive que está se terminando agora, né, de passar por uma guerra sanitária, e agora também nós enfrentamos uma guerra quase que mundial, né, entre Rússia e Ucrânia e tudo mais, que está afetando o nosso país. Você acha que isso, então, não é prejudicial? Vamos lá, no início da sua pergunta você disse sim, que está tendo muitas agressões físicas. Sim. Entre pessoas por causa do espectro político. Sim. Eu acho que a pergunta poderia ser assim. Gustavo, você está vendo que está tendo muita agressão da esquerda em cima da direita. Né? Todas as semanas, todos os dias, nós temos vídeos de pessoas de direita, de pessoas conservadoras, apanhando nas ruas. É isso que acontece. Você tem algum vídeo, você tem alguma forma... Alguém da direita está batendo no povo da esquerda? Não, eu vou ser muito honesto contigo, não tenho. Eu vi, inclusive, um relato de uma funcionária da Havan sendo agredida agora essa semana por estar simplesmente usando uma camiseta verde e amarela, escrito algumas palavras. E teve a procuradora do Maranhão que pegou um boneco do Bolsonaro e meteu a faca nele. Teve um adolescente lá do Rio de Janeiro que foi espancado com uma barra de ferro, teve que parar no hospital e levou ponto na cabeça. Então, se a gente começar a falar, você vai entender que não é nem a maioria, é basicamente a totalidade dos ataques e agressões físicas vem por parte da esquerda contra qualquer um que pense de forma independente. Aí nós não vamos nem entrar no espectro mais da direita, não. Se uma pessoa ela se atreve hoje a pensar de forma independente, ela é um alvo da esquerda, porque a esquerda não quer isso. E essas pessoas que fazem isso, elas são resultado, eu chamo de avatar ideológico. São pessoas que passaram por esse corredor polonês de doutrinação, e é uma coisa tão nefasta que essa pessoa sai do outro lado cheia de ódio no coração, mas o ódio verdadeiro mesmo, aquele de querer assassinar uma pessoa, aquele ódio de achar que enfiar uma faca em alguém é uma brincadeira, aquele ódio de dar um tapa na cabeça de uma estranha porque ela usa o uniforme de trabalho de uma empresa cujo dono você não gosta. E ela consegue fazer isso achando que o que ela está fazendo é bom. Você consegue pensar o tanto que isso é doente? Você agredir um estranho e achar que isso que você está fazendo é bom? É isso que eu falo, que é a doutrinação, que muita gente ainda não entendeu quão sério é essa questão. É você transformar a pessoa em ódio e fazer com que ela haja pelo ódio achando que é amor, que é uma justiceira social, achando que é virtuoso. Você não vê gente da direita fazendo isso. Lula foi fazer uma manifestação no Rio de Janeiro, do lado do Rio de Janeiro, como é que é o nome? Petrópolis? Acho que foi Petrópolis mesmo. Petrópolis, se não me engano. E aí, um cara saindo da manifestação... Tinha mais gente na manifestação lá contra ele do que a favor. O neto do Brizola pega o carro e tenta atropelar as pessoas. Tentativa de assassinato. Isso não sai na imprensa. Isso não vira manchete. Agora, se fosse um apoiador do Bolsonaro cuspindo em alguém da esquerda, Fantástico ia entregar 15 minutos de reportagem sobre isso. Agora a sua segunda parte da pergunta. Mas você entendeu, todo mundo entendeu. É a esquerda que está derramando sangue da direita, não o contrário. Sim. Tá? Vamos para a segunda parte da pergunta. O Brasil antigamente era um país maravilhoso, né? Não havia polarização.
Todos pensavam igual, todos tinham a mesma opinião sobre tudo. Olha que coisa maravilhosa. Parecia um conto de fadas, né? Só que aí surgiu uma tal de internet. E essa internet começou a dar voz para os invisíveis. Existia uma espiral do silêncio, onde quem não concordava com as pautas da esquerda preferia ficar em silêncio porque ela se achava minoria. Era tanto bombardeamento do sistema, da imprensa, da educação, de todos esses nichos da sociedade, que quem discordava ficava em silêncio, porque se achava, não vou falar nada, todo mundo pensa igual, eu falar alguma coisa eu vou virar alvo. Só que aí veio a internet e deu voz para essas pessoas, e de repente as pessoas começam a escrever comentários, a postar seu pensamento, e a gente descobriu que é o contrário, que a maioria do Brasil pensa contra a esquerda, rejeita as pautas da esquerda, que a maioria brasileira são pessoas de bom senso, esclarecidas. Então não é que houve uma polarização agora. O que nós percebemos é que a maioria discorda daquela narrativa que foi imposta no ideário coletivo. E aí essa minoria barulhenta, que eles são donos do monopólio, eles têm um monopólio da opinião pública, ficou revoltada. Tão revoltada que está esfaqueando e dando tapa na cabeça de pessoas nas ruas. Perderam o controle da opinião pública. Não existe democracia sem opiniões diferentes. E o que existe hoje é uma esquerda que não aceita que existem outros grupos de pessoas que pensam de forma diferente. E elas estão dispostas a prender, acabar com a liberdade de expressão, a perseguir jornalistas, desmonetizar canais, esfaquear boneco e gravar como se fosse uma brincadeira, bater em pessoas nas ruas. Então, essa ideia que você acabou de falar, existe uma polarização. Não. O que finalmente existe é um grupo de pessoas que está podendo posicionar, que está podendo colocar a sua opinião. Só que esse grupo só quer existir. A direita. Eles só querem existir, eles só querem ter significado. Esse aqui quer destruir o de lá. É poder. Não só poder, eles querem destruir toda e qualquer pessoa que pensa diferente. Gustavo, essa questão... Só para terminar. Sim. Um lugar onde todo mundo pensa igual, ninguém pensa. É verdade. Ninguém pensa. A polarização ela é uma coisa que faz parte da democracia. O que não faz parte é a esquerda querer matar a direita. Ficou claro. Gustavo, eu posso estar errado, mas é notório que a parte conservadora, direita hoje, que se diz direita, né, no nosso país e tudo mais, é uma classe muito voltada para a religião, para principalmente os cristãos. Vamos falar cristãos como um todo, evangélicos, católicos e tudo mais. Bom, antes existia uma pergunta, né? Religião e política se misturam? Parece que sim. Agora mais do que nunca, né? Mas eu fico me perguntando, isso é uma guerra ou ideológica realmente, de posições ideológicas, ou simplesmente o fato de busca de poder por partes, não das lideranças políticas simplesmente, mas principalmente pelos líderes religiosos? Vamos lá. Primeiro que eu sou da seguinte opinião. Ser conservador não é uma ideologia. Sim. Ser conservador é ter a humildade de reconhecer que existe uma realidade, que nós temos que nos adaptar a ela e tirar o melhor proveito possível. Existe uma realidade. Ser conservador, no seu ponto de vista, seria esse que você está dizendo desde o início, de ter um bom senso? O bom senso. O que é ser conservador? Existe muito essa associação conservador à religião, tá? Conservador, eu sou conservador. O que isso quer dizer? Aquilo que é bom, que foi testado e é bom para a sociedade, a gente mantém. O que é ruim, a gente exclui. Mas aí, se você trabalhar só com o que foi testado, você nunca vai experimentar o que é novo. Estou errado? A evolução da sociedade, ela tem sempre alterações. Essas alterações acontecem organicamente, naturalmente, nunca de forma fabricada. O problema da ideologia é fabricar diretrizes da sociedade. E todas as vezes que isso foi tentado, você pode pegar com todos os livros de história. Todas as vezes que um grupo intelectual ou alguém que se dizia super inteligente projetou, fabricou uma estrutura para a sociedade, deu morte, genocídio, totalitarismo. Isso todas as vezes. A esquerda é um exemplo disso. A ideologia esquerdista, o marxismo, o socialismo, ele é uma fabricação da mente humana de como a sociedade deveria funcionar. Todas as vezes que eles tentam implementá-la, todas é genocídio. É morte aos milhões, em todos os países. O que o conservador pensa? A sociedade vai evoluir. Mas essa evolução ela não pode ser fabricada, ela não pode vir simplesmente de uma mente iluminada. Ela tem que ser através da tentativa e o erro. É uma dinâmica que acontece como economia. São várias interações, milhões de interações que vão acontecendo e aquelas que têm uma tendência a gerar mais prosperidade, ela se repete por natureza e ela se torna predominante. Sim. E aquelas que geram prejuízo à sociedade, elas vão sendo excluídas, elas vão sendo abandonadas. Ser conservador é isso. É aceitar que existe evolução, o progresso vai acontecer, mas ele tem que acontecer naturalmente através de milhões de interações e não de uma mente. Toda vez que uma mente tenta produzir isso, a gente tem a morte. Então, assim, você falou da parte da religião. Sim. Hoje nós temos uma sociedade onde os nossos princípios e valores são fundados na nossa religião, na nossa fé.
Mas isso não quer dizer que quem não é cristão não tem espaço nela, justo pelo contrário. A fé cristã, ela abre espaço para todos. Inclusive, é justamente em países cristãos que a esquerda tem conseguido alcançar tanto espaço, porque há aquela tolerância, nós somos todos filhos de Deus, todos têm que ter uma opinião, a vida de todos importa, e muitas vezes eles usam isso para ganhar terreno e depois destruir a fé. Fiz uma pergunta. Você vê gente conservadora invadindo terreiros ou Umbanda, outras religiões, xingando essas pessoas? Não, mas você vê gente da esquerda invadindo igreja, chamando todos ali dentro de racistas, impedindo o padre de rezar uma missa, entrando numa igreja evangélica, destruindo tudo ali dentro. Eles estão atacando. E o que a gente está fazendo em contra-ataque? Nada. A gente só está pedindo para eles, nos deixem existir. Mas eu tô querendo voltar a pergunta aqui para a questão de uma classe de líderes religiosos, né? O que paira realmente existe ali uma busca por poder ou por simplesmente realmente uma ideologia, que não seja ideologia então, mas um estilo de política realmente mais voltado para a classe conservadora. Por que eu estou te perguntando isso? Hoje é fácil você ver, por exemplo, as principais lideranças religiosas desse país reunidas, por exemplo, com o Bolsonaro. E eu vou te falar, muito sincero, é coisa que nem Jesus Cristo às vezes conseguiu, né? Reunir essas cabeças, digamos, religiosas, principalmente na classe evangélica, entendeu? Em uma sala só para discutir algum tipo de projeto em comum. E hoje você vê acontecendo isso num aspecto, né, político. Então, eu acho que, sinceramente, estou te perguntando como civil, né, como realmente um evangélico, inclusive, que eu sou cristão e tudo mais, mas que paira essa dúvida no ar, se isso realmente é um projeto de poder ou um projeto realmente cristão, que está lutando realmente por uma ideologia cristã ou não. Vamos lá, no tabuleiro hoje nós temos duas opções. Você sabe que a terceira via é uma ilusão, né? Nós temos duas opções hoje. De um lado, você tem um cara que estava recentemente querendo determinar qual seria o consumo da classe média, defendendo o aborto, defende todas essas pautas de minoria que, na verdade, é uma narrativa para disfarçar controle da sociedade, aborto, ideologia de gênero, sexualização das crianças, doutrinação dos nossos jovens. Então tem esse cara aqui defendendo, sinceramente, tudo que há de ruim e as piores ideias já concebidas pela humanidade. Do outro lado, você tem um cara que tem os seus defeitos, fala, às vezes, coisas que não deveriam falar, é meio tosco em certos momentos, mas ele se posiciona a favor daquilo que é certo. Ele se posiciona a favor da defesa da criança, acabar com essa história de ideologia de gênero, sim, de proteger a vida desde a concepção. Ele fala em Deus, ele é temente a Deus. Aí um líder religioso vai fazer o quê? Não, é uma pergunta simples. O líder religioso, não precisa nem ser pessoas religiosas que nem precisam ir na igreja, mas que simplesmente acreditam em Deus. Elas vão fazer o quê? E os líderes religiosos que apoiam realmente a esquerda? Que também não são poucos, né? Isso é uma fraude, né? Assim, olha, a esquerda ela é tão esperta que ela sabe que para você ter um controle da sociedade, você tem que ir ali nos pilares da cultura, dos hábitos, dos valores e tudo mais. E eles fizeram isso, inclusive, na Igreja Católica. Nós temos aí a CNBB, que você sabe o que eles são capazes de fazer, né? O PT foi criado dentro da Igreja Católica. Até o Lula fala isso. Então, assim, eles se infiltram justamente nesses nichos para poder ter o controle do povo ali dentro, o que é um absurdo. Sim. Carlos, não tem como uma pessoa ser de esquerda e se considerar cristã. São coisas completamente... Principalmente porque a esquerda quer acabar com o cristianismo. Existe nas pautas dele acabar com a religião. Lula fala que quer tirar toda a religião e líderes políticos da política, líderes religiosos da política. Onde a esquerda chegou ao poder, os religiosos foram perseguidos. Na China, na Coreia do Norte, se você for pegar com a Bíblia debaixo do braço, sabe o que acontece? Você é executado. Onde a esquerda chega, eles têm que acabar com Deus. Você sabe por quê? Às vezes as pessoas não entendem. Vou te explicar. Para a esquerda só pode ter um Deus, o Estado. Qualquer outra autoridade que se contrapõe à autoridade do Estado, ela deve ser destruída. E aí não vem só Deus não na religião, vem também a família, os pais, pai e mãe. Deve ser destruída a autoridade do pai e da mãe, porque só pode ter uma autoridade, que é o Estado. Então qualquer líder religioso que se diga de esquerda, ele com certeza, ou ele não leu a Bíblia, ou ele não entendeu os princípios, os valores cristãos, ou ele realmente é uma fraude que está trabalhando ali para manipular o povo para a esquerda. Aí é como você ensinando a ovelha a abrir a chave da jaula para deixar os lobos entrar. Entendi. Gustavo, avançando aqui nos temas, então. O STF, vamos entrar num tema aqui polêmico, né? Não sei se você vai poder falar ou não sobre isso, né? Porque recentemente eles pediram para excluir do teu canal, acho que 59 vídeos,
Não, eu que excluí alguns Você vídeos. que excluiu por a questão de... Porque não ser existe considerado- segurança jurídica mais. Nossa, tá certo. E também, claro, acho que você foi intitulado aí pelo próprio STF como um dos principais influencers brasileiros, né? A se monetizar através do YouTube, através de fake news. Tô certo a Sim, respeito disso? sim. Número 2 no Brasil. Número 2. É, mas não foi o STF, não. Foi o CPI da pandemia que disse isso. Foi a CPI. Como é que é lidar com essa fama de propagador de fake news hoje no Brasil? Talvez o número 2 do Brasil, né? Cara, de isso acordo com a não CPI. afeta em nada da minha vida. As pessoas que eu convivo são pessoas esclarecidas, né? Que gostam de estudar, que gostam de ir atrás da verdade, da informação certa, dos fatos. Ninguém leva a sério isso. Eu posso te explicar como é que surgiu isso daí? Pra você ver como que a imprensa hoje no Brasil ela é perversa. Pode. Da seguinte maneira. O pessoal da CPI, os nossos queridos iluminados Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, que são os baluartes da verdade, né, e dos bons costumes, eles pediram um relatório pro Google, eles deram uma lista de comunicadores, de youtubers pro Google e pediu pro Google dar uma olhada no canal dessas pessoas para verem os vídeos que elas deletaram ou que foram deletados pelo próprio Certo. Google, né, YouTube no caso, porque não seguiam a política a política interna. O Google fez essa lista dos canais, dos vídeos que haviam sido deletados e a monetização correspondente de cada vídeo e entregou para a CPI. O Google não falou que era fake news ou que não era. Ele simplesmente fez o que a CPI pediu, o relatório, os vídeos deletados ou que eu deletei, ou que o YouTube deletou e a monetização correspondente de cada vídeo. Deletado só. Só os deletados. A CPI pegou isso daí e carimbou fake news. Sabe quem tá falando que eu sou fake news? Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues. Então é verdade, né? Se aquelas pessoas iluminadas que só falam a verdade tá falando que eu sou fake news, então é verdade. Então eles pegaram, carimbaram que era fake news e entregaram pra imprensa. E a imprensa, obviamente, que nos odeia, porque nós temos mais audiência que boa parte desses jornais que existe hoje aí online. Eu, por exemplo, num quartinho que é 1/4 do tamanho disso aqui, eu tenho 25 milhões de visualizações no meu YouTube por mês. Em um canal, eu tenho 3 canais, tá? Só em um canal. Não tem nenhum jornal aqui do estado que tem isso. Então eles nos odeiam porque a gente consegue fazer tanto com tão pouco. Aí eles pegaram isso daí e fizeram o seguinte, olha, em valores adquiridos, né? Aí fica em primeiro lugar Alexandre Garcia, cara. Foi. Eles colocaram Alexandre Garcia como número 1 de fake news. Olha que vergonha, que vergonha. E eu fiquei em número 2. Eu até liguei pro Alexandre e briguei com ele. Pô, Alexandre, fiquei atrás de você, cara. Vamos competir isso aí. Então, essa questão da fake news foi a CPI da pandemia que colocou. Agora eu vou te falar quais foram os vídeos que foram deletados. Vamos ver as fake news que eu falei, tá? Eu fiz lives com os melhores cientistas que tem no Brasil. Nise Yamaguchi, Mayra Pinheiro, Raíssa Soares, Anthony Wong. Essas lives onde esses médicos e cientistas falavam as suas opiniões e o que eles estavam percebendo foi deletado pelo YouTube. Então entrou para fake news. Eu fiz vídeos falando que o lockdown não surtiria efeito, que o lockdown só ia nos dar prejuízo econômico, prejuízo social. É fake news? Pois a Universidade de Anthony Hopkins acabou de soltar um estudo, e acabou de soltar outro estudo agora de uma outra instituição, dizendo que o lockdown não surtiu efeito nenhum. Mas esse vídeo foi deletado também, entrou para fake news. Eu fiz um vídeo falando que máscara de pano não adiantava. A máscara de pano não filtra, explicando tudo, o tamanho do vírus, o orifício do entrelaçamento dos fios. Foi deletado. Aí sai um estudo agora falando o quê? Que máscara de pano não funciona. Eu tive um canal deletado porque eu fiz um cálculo simples. Eu fiz um cálculo, teve a junta lá da OMS, dizendo que qual era a porcentagem da população até aquele momento que já tinha adquirido o vírus. Porque tem muitos que são assintomáticos, não passam pelo sistema, né? Então a taxa de mortalidade não é aquela só de quem vai para o sistema, é de todos os assintomáticos também. E aí eu peguei com a taxa de morte que tinha no mundo, fiz um cálculo e deu lá 0,3%. Aí eu fiz um vídeo falando que a taxa de mortalidade era 0,3%. Deletaram meu canal. 3 meses depois, o YouTube pediu desculpa, me devolveu o meu canal. Sabe por quê? Porque o Dr. John Ioannidis, da OMS, fez um cálculo, um estudo, e qual foi o número que ele chegou da taxa de mortalidade? 0,3%. 0,3%. Aí o YouTube... Eu não tinha pedido meu canal de volta, não. Eu tinha dado... Tô nem aí. O YouTube mandou um e-mail pra mim, olha, desculpa, a gente cometeu um erro. Toma aqui o seu canal de volta. Você ficou só 3 meses sem o canal, mas toma seu canal de volta. Ou seja, tudo aquilo que eu fui... Condenado? Categorizado como fake news, tudo depois foi provando como sendo verdade. Então, assim, né? Eu não ligo pra história. Hoje em dia, quando o lado de lá nos chama de fake news, é porque nós estamos falando uma verdade que está prejudicando o projeto de poder deles. Certo. E agora, voltando também para um aspecto mais regional, queria discutir contigo aqui, então, essa eleição
e 2022 aqui dentro do estado de Goiás. Está formando uma chapa aqui, inclusive, tem alguns nomes, vamos dizer assim, como pré-candidatos ao governo do estado. Do teu partido tem o Major Vitor Hugo. Nós temos também aí já colocado como pré-candidato Gustavo Mendanha, Ronaldo Caiado. E também nós temos o Volmir Amado, do PT, né? Bom, Gustavo, honestamente, eu queria então que você começasse fazendo uma avaliação dentro do seu próprio partido, olhando para dentro da sua casa, né? O que você me fala então a respeito do pré-candidato Major Vitor Hugo, do PL, né, ao qual você hoje está apoiando, está divulgando muitos materiais, inclusive dele nas suas redes sociais. Queria saber então, é um nome realmente competitivo? Você vê como realmente uma pessoa que vai bater essas eleições? Olha, no ponto de vista de ser competitivo ou não, ainda é muito cedo para dizer. Ele tomou essa decisão há pouco tempo, ele não tem a mesma plataforma, mídia espontânea, como tem o prefeito de Aparecida e o governador do estado. Então ele já tem uma máquina do estado na mão. Ele está partindo, obviamente, de uma posição muito mais baixa, né? Ele está vindo como deputado federal, mas ele tem o apoio do presidente. E eu pude encontrar com ele diversas vezes ao longo desses últimos meses, e eu vejo um cara ali centrado, muito inteligente, né? O cargo que ele passou, por exemplo, na Assembleia da Câmara Federal, que era uma vaga, é um concurso mais difícil do Brasil, e ele passou, ele foi em primeiro lugar, ele é extremamente inteligente, ele é honesto, ele é correto, ele é leal à pauta do presidente, né, ao projeto, e ele é um cara assim que eu vejo ele, aquele jeito militar de ver um problema e tem que resolver. Tem uma situação, ela tem que ser resolvida. E muito como o Tarcísio, me lembra, ele talvez não tenha a simpatia que o Tarcísio tem ainda, mas ele tem aquela visão de pragmática, né? Temos um problema, vamos resolver, como o Tarcísio tem. E aí nós temos essas outras opções. Mas antes de avançarmos, queria te fazer uma pergunta. Na sua opinião, você acha que o Major Vitor Hugo vai sobreviver às pré-campanhas dentro de um partido realmente que está muito... Não é dividido. Tá dividido. Podemos falar assim, né? A gente sabe que então, tem muitas pessoas que estão ali dentro realmente que já são mendanhas declaradas, né? Tem notável que temos ali até a cúpula da diretoria do partido, né? Sim, tem um favoritismo pelo exatamente. Mendanha. O que você acha, então, que ele vai sobreviver a tudo isso? Eu acho que é difícil. Eu acho que vai ser difícil, mas não é impossível. Ele está fazendo um bom trabalho, ele está rodando o estado, né? Ele está ao lado do presidente, ele está começando a construir a base dele agora, né? Sim. Então, como eu disse, ele está saindo de uma posição bem de desvantagem muito grande, e eu quero ajudá-lo nesse processo também, e principalmente por causa das outras duas opções. A gente está nessa polarização de Mendanha e Caiado, só que eu acho que é possível mudar. Você acha que foi uma boa escolha, por exemplo, o nome do senador Wildor Moraes para compor essa chapa? Eu não conheço o Wildor Moraes com profundidade. Eu não lembro ele como Senado, acho que ele não ficou muito tempo no Senado, ele assumiu na verdade, depois ele que o ficou, Demóstenes mas saiu, foi como né? suplente, né? Como suplente, né? Então, assim, eu não conheço ele com profundidade para poder falar se foi uma boa escolha ou não. Sinceramente, eu ainda estou estudando isso aí para ver. E nada está cravado em pedra ainda. Tudo pode ser mudado, a gente ainda vai ter as convenções, então tem muita coisa para acontecer daqui para lá. Eu espero que tenha sido uma boa decisão, né? Meu apoio é do Vitor Hugo, eu já disse pra ele. Meu apoio é você, Vitor Hugo. Bolsonaro tá com você, então eu tô com você e a gente vai tentar fazer uma história aqui. Perfeito. E qual que é a sua avaliação, então? Vamos começar falando sobre o governo do Ronaldo Caiado durante esses 4 anos. Olha, é complicado para mim falar do Ronaldo Caiado. Não só porque ele agiu como ditador, né? Apontou o dedo na nossa cara dizendo que não precisava do nosso voto, trancou todo mundo, transformou o Goiás como se fosse um feudo, é uma pessoa de difícil acesso, não conversa com ninguém, intransigente, autoritário. Mas é porque quando ele começou com essa ditadura sanitária aqui em Goiás, eu gravei um vídeo indignado com o que estava acontecendo, principalmente por causa de uma cena, de um vídeo de uma senhora lá em Caldas Novas que foi tratada como uma criminosa porque ela estava na rua, ao ponto de ser jogada no chão, algemada, e aquilo para mim foi chocante, foi uma das primeiras cenas, depois isso se tornou rotineiro, na verdade, né? Mas aquilo foi uma das primeiras. Então eu gravei um vídeo falando que aquilo era um absurdo, que esse cara era um ditador, como assim você prender e algemar uma pessoa porque ela está na rua? E eu gravei esse vídeo numa sexta-feira. Na segunda-feira a polícia estava lá em casa. Tava uma agente de justiça, oficial de justiça, e um policial me entregando uma intimação, basicamente, né? Que eu tinha que estar na delegacia dos crimes cibernéticos naquele dia, às 4 horas da tarde. Eu recebi essa notificação, intimação, em torno de meio-dia, e 4 horas da tarde eu tinha que estar na delegacia de polícia. Só que tem um problema, Carlos. Foi naquele período que ele decretou o lockdown absoluto, os primeiros 15 dias. Era lockdown total, absoluto. Nada estava aberto. Nada, nenhuma repartição pública, inclusive as delegacias. Aquela delegacia era para estar fechada. Ronaldo Caiado mandou abrir a delegacia.
Mandou a delegada ir lá e a escrivã para me receber. Tanto é que quando eu chego na delegacia, tinha um cadeado na entrada. A pessoa teve que sair, abriu o cadeado para eu entrei, ela fechou com o cadeado. Ou seja, ele colocou a máquina do Estado contra mim, porque eu gravei um vídeo contra ele falando que era um absurdo o jeito que ele estava tratando as pessoas nas ruas, o que o decreto dele estava, o que aquilo podia acarretar no nosso Estado. E a intimidação foi clara. Apaga esse vídeo e faça uma retratação ou o Ronaldo Caiado vai te processar. Naquela hora eu falei, meu Deus, não, acabou, o mundo vai acabar desse jeito. Se um governador pode usar a máquina do Estado, uma delegada, uma delegacia, para intimidar uma pessoa porque ela expôs sua opinião, e a gente deixar que isso aconteça livremente, onde que a gente vai parar? Você poderia ser preso daqui a uns dias por estar fazendo um podcast como esse. Na hora eu peguei o celular e gravei um vídeo. Mostrei o cadeado, mostrei o aviso na frente da delegacia, falei o que estava acontecendo. Esse vídeo repercutiu muito, viralizou, pegou muito mal pra ele, muito mal, tanto é que ele nem entrou com processo depois disso. Ele viu a besteira que tinha feito. Então, assim, um cara desse, capaz desse tipo de ação, jamais poderia ter um cargo político como executivo. Ele pode voltar a ser senador, ou ele foi um bom senador, né? Mas um cargo como governador, esse cara não pode ter. Inclusive, as pretensões dele agora são para cargo presidencial, né? Eu vou ser reeleito, depois eu vou candidatar a presidente. Esse povo vive em que mundo, cara? Em que mundo que esse povo vive? Que eles acham que... Assim, eu fico vendo Eduardo Leite, Simone Tebet, não, eu vou ser cabeça... Sério, eles vivem dentro de uma bolha de puxa-saquismo, de puxa-sacos, que eles se desconectaram completamente da realidade. O Dória querendo ser candidato à presidência. Qualquer pessoa com mínimo de bom senso, como o Dória, pegava a malinha dele e ia embora pra Miami, ficava lá 6 meses fazendo compra com a esposa, porque ele vai passar vergonha. Então, beleza, esse é o Caiado. O Caiado, pra mim, é uma opção, assim, cara, qualquer coisa menos o Caiado. O Caiado é um perigo, aquele homem não pode ter poder. A gente já viu agora o que aconteceu. A gente viu como ele compra a imprensa. Cara, e ali ele aprendeu com Dória, né? Ele realmente compra a imprensa para atacar seus adversários, né? E só elogiar o que ele faz. Se Deus quiser, ele não vai ser reeleito. E essa frente da esquerda que está se levantando agora, né? Uma junção com o PT, PSB, PSOL, né? Rede, Verde, PV, né? E tudo mais. Inclusive com a participação aí de alguns nomes até importantes no cenário aqui da política goiana. Zé Hélio, que foi uma ex-governadora do estado. E tem o próprio Valmir Amado, que é um pré-candidato agora ao governo do estado também. Como você vê isso aí, essa formação que está se levantando agora da esquerda? Tem formação nenhuma se levantando não, Carlos. Não existe isso aí não. Isso é pior que a terceira via nacional. Eles vão passar uma vergonha tremenda. Não tem, como é que é o nome do PT? Frente... Não, é o candidato? Valmir Amado. Que isso, cara? Não tem menor... O que eu vejo ali é simplesmente um candidato do PT ao governo para tentar fazer com que sejam eleitos alguns deputados estaduais e talvez, se eles tiverem sorte, um federal. Aqui o PT, em Goiás, o PT já não tem toda essa força, não. E juntar com o PCdoB, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão pensando da vida? Vai caçar uma coisa pra fazer. PCdoB. Não, cara, não existe isso não. Isso aí é imaginário. Vamos entrar então num aspecto bem importante aqui, que em relação às pesquisas. Um pouco eu te acompanho, eu sei que a sua posição é falar que essas pesquisas realmente são fabricadas, mas todas, cara. Nós temos aí inúmeras pesquisas realmente que mostram hoje Lula na frente, inclusive dentro do estado de Goiás. Falam-se até que é a primeira vez que o PT vai vencer aqui dentro do estado, né? É. Então, cara, o que justifica realmente, então, esses números, Gustavo? Todas as pesquisas são fabricadas? Existem, então, algumas pesquisas internas aqui por parte do PL que comprovam essa contraposição? Eu não tenho acesso às pesquisas do PL, né? Eu tô no PL... Porque eu tô no PL, eu tenho que estar em um partido. Sim. Mas eu não faço parte da cúpula, não sento com eles, não faço reunião nem nada. Não sei se vocês entendem, mas partido é assim. A gente não tem acesso a direção, as negociações. Decisão, nada. Eu tô no PL, tá lá. Se você olhar, acho que saiu hoje de manhã, inclusive, né? A definição de quem que tá em qual partido era para sair hoje de manhã. Eu tenho que até olhar isso daí. Cara, essas institutos de pesquisa, elas são empresas. Empresas têm um objetivo, lucro. E nós sabemos, e teve delações sobre isso, que como, inclusive o próprio José Dirceu, o Genuíno, falava, né, que eles compravam mesmo, que eles separavam uma porcentagem do dinheiro desviado justamente para passar para as empresas, e fazia até lavagem de dinheiro e comprar resultado. Então, assim, essas empresas, elas têm um objetivo, elas querem ganhar dinheiro, então quem pagar mais dá. E os partidos políticos todos, esse pessoal que investe em empresa, eles todos têm um objetivo por trás disso. Todos têm uma agenda. Eu falo o seguinte... O que você prefere acreditar? Nos seus sentidos, naquilo que você vê, e eu faço questão de sair da bolha, porque eu sei que é um perigo muito grande, é fácil para mim falar que o Bolsonaro é favorito, se eu só ando com pessoas que são de direita, né? Se a maior parte,
quase todas as pessoas que eu convivo são pessoas de direita, mas eu faço questão de ir em lugares onde as pessoas não me conhecem, buscar serviço, às vezes, de lugares que eu não preciso, mas só para poder conversar no Uber, numa padaria, no supermercado, numa mecânica, numa borracharia. E eu pergunto, eu não encontro gente que apoia Lula. Eu não consigo encontrar. Talvez a cada 20 pessoas que eu pergunte, eu encontre uma ou outra que fala que apoia Lula. E se Lula tem esse apoio, aí é a principal pergunta, tá? Para você entender. Qualquer pessoa que está participando de um processo de campanha ou numa pré-campanha, ela quer mostrar engajamento social. Isso empodera, vamos dizer assim, lhe dá autoridade, certo? Certo. Você vê Bolsonaro indo nas motocicletas, ele vai indo em qualquer vila, ele tá indo de helicóptero, ele vê uma vila, ele desce lá, e é realmente assim, ele vê uma vila, desce ali, deixa eu ver aquele povo ali. Ele faz isso, sabe? E desce do nada, não tem comitiva, não tem nada. Você vê como que ele é recebido. Lula não pode atravessar uma rua para ir numa padaria. Como que... Aí eu te pergunto, eu te devolvo a pergunta. Como que o cara que as pesquisas falam que é o favorito não pode ir numa padaria comprar um pão? Não pode ser visto em qualquer lugar. E todas as vezes que ele faz qualquer comício, qualquer fala, qualquer discurso, tem que ser um ambiente fechado, controlado, com seguranças para decidir quem entra e quem sai. Como? Como que pode uma coisa dessa? Esse mesmo Lula, em outras eleições, quando ele não tinha esse número que ele tem hoje, ele era carregado nos ombros. Em outras eleições passadas, quando ele estava ali com 25%, 20%, ele ia para qualquer lugar, ele era carregado nos ombros. Literalmente, o povo fazia assim para carregar ele. Agora que ele tem 40%, ele não pode pôr o pé na rua. Então, assim, é difícil de acreditar. Porque uma coisa, tudo bem, você quer falar da pesquisa? Eu tô falando, olha os seus sentidos, olha o seu bom senso, olha para a realidade. Aí você escolhe qual lado você acha que é o certo. Gustavo, estamos nos aproximando já no final do programa, mas tem algumas perguntas aqui que eu acho importante. E eu queria só, então, antes de entrar numa pergunta importante, queria saber sua opinião, rapidamente, também a respeito da gestão do prefeito Rogério Cruz, frente à prefeitura aqui da capital, Goiânia. Como é que é o nome dele mesmo? Rogério Cruz. Rogério Cruz. É até difícil de lembrar o nome desse cara, né? Ele é o prefeito de Goiânia, né? Porque eu chamo ele de prefeito paraquedas, né? Ele caiu lá, ele nem sabe o que está acontecendo, perdido da Silva, que não azeitona em boca de banguela, pedindo, pelo amor de Deus, pro povo lá do Republicanos de Brasília vir aqui e cuidar da gestão de Goiânia, porque ele não estava entendendo nada. Né? Chegou lá, meteu o pé na bunda do MDB, que foi a base que o colocou lá. Cara, que azar que a gente teve, cara. É só que agora estão se reconciliando, né? Ah, mas claro, vai chegar a época de negociação de campanha. Eles têm que eleger os deputados, tem que eleger federal, tem que buscar isso daí. Mas assim, a gente teve um azar muito grande de cair na prefeitura um prefeito que realmente não faz a menor noção de nada, cara. E também participou dessa ditadura sanitária, mandou prender todo mundo, mandou fazer lockdown. Nossa, cara, o IPTU, como que o cara faz um negócio desse? A gente tá passando por um momento de pandemia, o povo perdendo emprego, que ele trancou em casa, de repente ele joga o IPTU, tem IPTU que triplicou, quadruplicou. Infelizmente, foi um azar muito grande que Goiânia passou. Eu espero, sinceramente, que ele saia dessa e a gente possa eleger um outro prefeito nas próximas eleições. Mas é um cara que não vale a pena nem falar mais do que 2 minutos sobre ele. Perfeito. Vamos voltar, então, para o cenário nacional, já para a gente ir para o final. E se a gente for analisar um histórico aqui recente, né, do governo PT, por exemplo, que teve há 14 anos frente do poder aí, houve um impeachment, né, nesse último ano da Dilma, não é no último ano, né, no meio do mandato da Dilma. Ela foi impeachmentada por alguns motivos. O primeiro dele, claro, foi aquela falta ali de flexibilidade, de alianças ali dentro do Congresso Nacional. É um dos motivos. O outro motivo foi realmente ali quando tocou no bolso do cidadão. A inflação muito alta, a questão de juros muito altos para empréstimos, inclusive para empréstimos de financiamentos residenciais. Os escândalos de corrupção ajudaram muito. Os escândalos de corrupção e tudo mais. Bom, passamos por tudo isso também dentro do governo Bolsonaro. Inflação muito alta, juros elevados, né? Nós estamos vendo aí também taxa de desemprego crescendo e tudo mais. Só que o Bolsonaro não sofreu nenhum tipo de ameaça nesse sentido, né? Por outro lado, nós vemos, por exemplo, mas emendas parlamentares sendo distribuídas aí de igual, e também, além das emendas parlamentares, nós temos o orçamento secreto, que é onde eu quero chegar. O secreto que está no portal da transparência. Só que esse é o nome do autor, não é verdade? Então eu queria saber se você vê esse projeto de orçamento secreto como uma semelhança, por exemplo, com o mensalão que existia na época do PT ou não, para segurar o Congresso no bolso. Por isso até que eu acho que o Lula não teve nenhum tipo de desgaste. Que Lula é conhecido como um bom articulador político. Ele dava dinheiro para todo mundo, né? Mas Bolsonaro não?
Vamos lá. Primeira parte que você falou é que a Dilma sofreu impeachment por causa disso e o Bolsonaro também. Mas vamos lá. Bolsonaro também não, né? Não, Passou o Bolsonaro por alguns problemas teve, semelhantes. pelos mesmos indicadores, né? Sim. Tá. Teve pandemia? Teve guerra na Ucrânia durante a Dilma? Não. O que teve foi o PT no poder. O que teve foi a explosão de um governo populista, assistencialista, que não se preocupou, não teve responsabilidade fiscal e extremamente corrupto, que institucionalizou a corrupção. E pior de tudo, o que a Dilma fez, o estrago dela no PIB durante esses 2 anos aí, 14 e 15, foi pior do que a pandemia. Foi pior do que a pandemia. E esse desemprego que a gente tem desde essa época é uma consequência daquilo. Até hoje nós estamos pagando, né, o prejuízo, tentando recuperar o prejuízo desse período. Então, isso não foi uma crise mundial, isso não foi uma guerra na Europa, isso não foi desastres naturais como nós sofremos aqui no Brasil e nem foi uma pandemia, um dos maiores problemas sanitários que o mundo já viu. Foi uma má gestão. Do lado de cá, nós temos o Bolsonaro na presidência durante esses eventos que eu acabei de citar. Só que então você tem que fazer uma comparação do que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo nos outros países. Nos Estados Unidos, o combustível está o mais caro dos últimos 40 anos, assim como a inflação mais alta dos últimos 40 anos. Na Europa, a mesma coisa. Mas comparar o Brasil com os Estados Unidos... Não, então vamos voltar para cá. Na Argentina, a Argentina é o 7º país mais miserável do mundo agora. Na Argentina, com Alberto Fernandes, né, que a esquerda, a imprensa tanto celebrou quando ele foi eleito, que inclusive, como é bom ter um presidente, né, quando ele mandou fechar tudo. O povo está desenterrando galinha para comer, está faltando combustível agora, ele estatizou as distribuidoras de grãos. A Argentina virou uma Venezuela, em um período de 2 anos praticamente, né? Virou uma Venezuela. E se você for olhar para vários outros países, a mesma coisa. O que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo no Paraguai, a mesma coisa. O Brasil, inclusive na América Latina, é o que se saiu melhor. Mas o Brasil, em questão de ações durante a pandemia para resguardar emprego e para não deixar que a destruição econômica aconteça, foi muito bem. Nós criamos 3 milhões de empregos durante uma pandemia. Nós batemos o recorde de criação de novas empresas durante uma pandemia. Tarcísio Freitas está quase asfaltando as praias do Brasil durante uma pandemia. Olha o que nós terminamos a transposição do Rio do São Francisco durante a pandemia. Ou seja, em qualquer... Imagine se fosse o Lula. O Brasil teria virado a Venezuela. Então nós conseguimos fazer algo bom no período péssimo. Nós não resolvemos os problemas, mas não deixamos que eles piorassem e conseguiu, sim, mitigar os efeitos dessa pandemia. Se você for olhar os outros países, cara, a situação está complicada, extremamente complicada. Agora, em relação à questão do orçamento segunda secreto. parte, do orçamento secreto, cara, é ilegal. Olha só que interessante, Bolsonaro não falava que tem que ser menos Brasília e mais Brasil? Uma coisa que os outros governos faziam era justamente usar essa questão de passar para os deputados, de passar para líderes de bancada, para fazer com que eles voltassem de acordo com eles. Bolsonaro criou muito do orçamento impositivo. O que é o orçamento impositivo? É obrigatório passar para deputado, é obrigatório passar para aquele líder de bancada, é obrigatório passar para aquele partido, porque dessa forma o presidente futuro não vai usar isso como manobra. Agora, esse orçamento secreto eu vejo como um desses escândalos fabricados, né? Ele está dando dinheiro para os deputados federais que tem que aplicar com justificação. Ele não pode embolsar. Ele vai ter que usar esse dinheiro ou para criar um hospital, ou para fazer uma creche, ou para fazer uma escola, ou para asfaltar alguma coisa. Vai ser usado para o benefício do povo. Querer comparar mensalão basicamente era o seguinte: toma, eu te dou 30 mil reais por mês, você vota tudo que eu mandar você votar. Ignora toda a sua base eleitoral. E você acha que o orçamento secreto não tem esse viés? O orçamento secreto pode ser separado, vamos dizer assim, para quem esteja mais apoio do governo, mas pelo que eu vi até agora, ele é um orçamento dado para todos. E que tem que ser usado para o benefício do povo. É isso que tá. É dinheiro público que tem que ser revertido em alguma melhoria do país. O mensalão é você comprar um deputado com dinheiro roubado e falar para ele assim, você só vai votar o que eu mandar. O mensalão é o fim da democracia. Você vota no deputado federal para que ele vá lá e represente a sua base. Só que você vota, ele vai lá, o PT compra esse deputado, ele só vai votar no que o PT mandar ou no que o Lula mandar. Mensalão é fim da democracia. E o dinheiro não é revertido em benefício do povo. O dinheiro vai para o bolso desse deputado. E por que tem que ser secreto, o autor do projeto? Cara, não sei. Sinceramente, eu não sei. Essa pergunta eu não posso te dar. Agora você, como pré-candidato, daqui a pouco candidato e depois eleito deputado federal, como você ficaria realmente à vontade para usar um dinheiro como esse? Não, sem ser identificado o autor, sem saber, porque as pessoas não podem saber que é você que está destinando uma emenda, por exemplo, um dinheiro para construir um hospital aqui em Goiânia. Eu faria questão, por exemplo, de divulgar. Se eu fosse usar um dinheiro do governo, da União, para fazer uma estrada, fazer um hospital, eu faria questão de divulgar. Então, e não fica realmente um cenário muito complicado, num ano eleitoral, por exemplo, gastarmos quase 15
com orçamento secreto, sem a gente saber aonde está sendo aplicado, Não, até nós temos aí isso que aí, a tá. transparência. É por isso que eu tô falando. O Nós dinheiro, não temos nós o sabe, autor. existe na transparência onde que o dinheiro vai. Mas o dinheiro ele tem que realmente ir. Se é dinheiro público, ele tem que ir. Mas nós Mas na entendemos época que do PT ele... não ia. mas Na nós época do entendemos PT não ia. Nós entendemos que é quando ele vai que ele volta. Porque se ele não for, não volta. Mas aí tem um portal da transparência que mostra o orçamento, que mostra os gastos que pode ser investigado. Isso é diferente. No PT não ia nada. O PT, o dinheiro era dado, dinheiro roubado da Odebrecht, roubado de preteiras ia pro bolso do deputado. Então Era eu vou só uma para compra de finalizar deputados. mudar a pergunta. Aonde, na sua opinião, não quero saber aonde o Bolsonaro acertou, mas na sua opinião, onde ele errou nesses 4 anos? Eu acho que ele errou no início, quando ele comprou briga com todos os exércitos de uma vez. Assim, a gente foi com muita sede no pote. A gente, né, tem várias coisas que nós estávamos querendo mudar. Ele chegou à presidência, ele já foi direto, bateu na questão da doutrinação da educação, já retirou o dinheiro da imprensa, já não negociou nada com o centro, né? Foi realmente nada e aquilo deu um baque muito grande. Resumindo, ele comprou briga com todos os exércitos, porque ele quis fazer todas as mudanças de uma vez. Estrategicamente, isso foi um erro, porque todos se levantaram contra ele. Então foram ataques de todos os lados. E depois eu acho que ele pegou melhor. Ele falou, não, deixa esse aqui quieto um pouco, vamos focar, por exemplo, aqui para projetos, na reforma da Previdência. Então ele começou a escolher uma batalha e deixar o outro quieto. Então ele só levantava um exército cada vez. Para mim, uma coisa que ele cometeu errado, que ele fez de errado, é logo no início querer comprar briga com todo mundo. E a gente viu o que aconteceu. Foram 2 anos basicamente estagnados ali com o Rodrigo Maia. Gustavo, você ocupando uma das 17 vagas que tem ali na Câmara Federal, o que você vai fazer de diferente dos que lá hoje estão, Gustavo? Cara, eu não quero fazer nada parecido com o que estão lá. Assim, tudo. Eu não quero fazer nada parecido com o que esse povo faz. Olha, eu, para sair de casa e passar 3 dias em Brasília, eu vou ter que estar fazendo alguma coisa muito relevante que vale a pena. Porque, para mim, o que mais me desanima, o que quase me impediu de entrar é isso. É ter que sair da minha casa, ficar longe dos meus filhos, num ambiente extremamente hostil, tóxico, com muita gente podre. Tem muita gente maravilhosa também, mas a maioria lá nós sabemos como que é. Então tem que valer a pena. Para ir para lá vai ter que ser, realmente vai ter que valer a pena. Eu quero participar muito da Comissão da Educação. Se eu pudesse, um dos motivos de eu ter ido para o PL também é justamente que uma bancada grande, você tem acesso a posições em determinadas comissões. Se eu fosse para um partido pequeno, como o DC, por exemplo, eu seria um enfeite, um adorno. Eu não ia participar de comissão nenhuma, não ia ter relevância nenhuma. Eu só ia votar no plenário, basicamente. Só ia ter relevância no plenário. Mas como não estaria no PL, é diferente, eu participo. E eu quero muito poder ajudar nessa questão da doutrinação. Eu quero poder ajudar a criar leis, regulamentações para diminuir essa destruição da mente dos nossos jovens. Isso tem que diminuir. Senão não adianta nada. Como eu disse, a gente resolver todos os problemas agora. Eu não quero usar esses benefícios, não vou usar esses benefícios que eles usam, tem vários auxílios que eu nem sei, é uma lista gigantesca. É auxílio terno, moradia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A minha intenção é eu não usar nada desses privilégios. Mas eu vou usar tudo que eu puder usar na batalha. O que é tudo que eu tô falando? Por exemplo, o que eu puder ter de gente trabalhando no meu gabinete, eu vou ter. Eu quero que eles trabalhem. Nessa parte, eu vou pegar o dinheiro público e vou usar mesmo com aquele projeto pelo qual as pessoas me colocarem lá, para lutar contra a esquerda e defender o bom senso. Tá? Vamos parar com esse de radical. É bom senso, gente. E isso nessa parte eu não vou economizar. Eu quero mesmo, porque a esquerda faz isso. Se eles podem ter 20 pessoas no gabinete implementando a pauta deles, eles colocam 20 pessoas. Então eu quero ter isso também. Agora, privilégio eu não quero nenhum. Eu não preciso de nada disso, cara. Minha vida tá tranquila. Bacana demais. Geyer. Gustavo Geyer, muito obrigado mesmo pela tua participação. Obrigado por atender prontamente o nosso convite. Queria então, para finalizar, você deixasse aí para quem está nos assistindo, né, uma mensagem final, né? Você não pode pedir o voto, mas pode pedir o apoio agora na pré-campanha, tá certo? E mais do que isso, né? Vai ter uma motociato agora, acho que amanhã, em Rio Verde, não é isso? Onde o presidente vai estar presente. Então fica à vontade para falar com o público aí. Hoje nós ficamos muito satisfeitos com a sua presença. Pessoal, amanhã é 20 de que mês que nós estamos? 20 de abril. Amanhã, 20 de abril, em Rio Verde, vai ter uma motociata do Bolsonaro lá às 9 horas da manhã. Então, se você mora aí em Rio Verde ou na região, vá lá, participe, vai ser legal, vai ter muita gente. Em relação a pedir apoio, pedir voto, eu não peço nada disso, não. Me acompanhe. Vá nas redes sociais, se você concorda com o que eu falo, se você acha que o que eu falo faz sentido, aí você toma a sua decisão de divulgar, de compartilhar ou não, mas a gente tem que resgatar o nosso país. Valeu, um abraço. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. A vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos conteúdos e compartilhar bastante esse vídeo aqui com o Gustavo, que vai dar o que falar. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos vocês e fiquem com Deus. Um abraço, tchau, tchau.